Muito boa noite. Para você que chegou um pouco depois, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um encontro a mais. Hoje é um encontro a mais bem especial. Não sou eu que vou compartilhar com você o que Deus tem para nós, para o nosso coração nessa noite, mas eu fiz um convite, muito honrado de fazer o convite e mais honrado ainda de ter a resposta positiva e ter conosco aqui a Ana e o Bruno. Eu acho que a Ana vai subir antes, não é isso? Eu vou pedir para vocês dois ficarem de pé para que a galera conheça vocês aí. Ana Flor e Bruno. Na verdade não é mais Ana Flor, é Ana... Hã? É Flor mesmo? Então, Ana Flor e Bruno Flor. Não? Não, né? Ok. Ana, pode subir aqui. A Ana e o Bruno são missionários na Índia. Estão vivendo na Índia já há 10 anos. 10? 9 anos, quase 10 anos na Índia. A Ana foi adolescente aqui nesta igreja, de uma geração posterior à minha. E já na adolescência, Deus a convocou, a chamou para uma missão muito especial e ela aceitou. E muito cedo já foi para a preparação. E lá ela conheceu um cara barbudo, estranho. E se apaixonou por aquela barba farta que ele tinha. O Bruno tinha uma barba até aqui assim, ó, quando ele estava no seminário. Lá eles conheceram e se uniram na vocação que Deus deu a eles. Então, foram direcionados para a Índia. E lá estão há 9 anos, já tem 2 filhas, a Bia de 6, a Bia de 6 e a Brenda que fez 1 aninho há poucos dias. Bom, então eles têm feito um trabalho muito legal. Você vai conhecer um pouco do coração dessa mulher de Deus e deste homem de Deus que largaram tudo, mas viveram muito mais do que eles sonhavam. Vocês vão ouvir um pouco disso hoje. Deus te abençoe e Deus te use. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e é por esse nome que nós nos reunimos aqui, Senhor. Nós nos reunimos, Pai, porque é o nome acima de todo nome. E é o nome que nós amamos, é o nome a qual nós rendemos, Senhor. E eu me rendo a Ti essa noite também, Senhor. Para que o Senhor possa falar conosco, Senhor, e através de mim, Pai. Guarda os nossos corações e leva os nossos pensamentos cativos a Ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês essa noite sobre o nome de Jesus. Eu quero falar sobre o nome que é acima de todo nome. E nós todos, desde pequeno, nós queremos carregar um nome importante. Talvez não nesse formato, mas o garoto, quando quer ser jogador de futebol, ele não quer ser jogador do time da várzea. Ele quer ser jogador de um time de nome. Eu quero jogar no Barcelona, eu não quero só ser jogador de futebol. O desejo de ser jogador de futebol não é simplesmente para jogar bola. É para jogar num time conhecido, é para ter seu nome aí nas televisões do mundo. A menina, quando ela sonha em ser atriz, ela não quer ser atriz do colégio. Ela quer ser atriz que vai aparecer nos cinemas. Ninguém sonha pequeno. Sonhos são, pelo seu próprio nome, são coisas grandes, são coisas altas e sublimes. E nós fomos escolhidos por Deus, todos nós que estamos aqui, para carregarmos o nome que é acima de todo nome. E a Bíblia, ela nos dá muita informação sobre esse nome. Ela nos explica quem ele é, o porquê desse nome precisar ser carregado até os confins da terra. E para começar, eu quero ler com vocês Mateus 5, de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu no monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se,
porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Por que eu começo com esse texto? Porque parece que os ensinos de Jesus, na vida de hoje, eles estão obsoletos. As pessoas, elas nos falam o contrário. Elas nos falam para buscar sempre o que nos alegra, elas falam para buscar sempre o que nos faz levar vantagem. Nós ouvimos por todos os lados que essas pessoas que seguem isso não são os bem-aventurados. Não são os felizes. Bem-aventurados significa felizes. Então a Bíblia ela nos dá tantos ensinamentos que às vezes quando nós olhamos ao nosso redor, tudo nos diz o contrário. Tudo nos fala que as pessoas que seguem isso não estão fazendo bem. Mas nós temos um modelo a seguir. Nós estamos vivendo num tempo de confusão, onde o certo parece errado e o errado parece certo. Eu cheguei no Brasil, a gente já está quase completando 3 meses aqui, e assim que a gente chegou, a gente conversando com alguém, a pessoa me mostrou uma página no Facebook de meninas que dizem, nós somos fáceis. Eu achei que era uma coisa assim, talvez uns meninos querendo colocar, mas não, um monte de meninas novas, jovens, se rotulando. Eu sou fácil, eu faço o que eu quero, eu decido o que eu vou fazer com o meu corpo, até mesmo me humilhar. Porque eu sou dona do meu corpo e eu vou fazer o que eu quero. Eu vou abortar mesmo, eu vou fazer isso e isso e isso e isso mesmo. Porque eu sou dona do meu corpo e não venha você me dizer que eu estou errada. E pessoas que antes, se você ouvisse isso, as pessoas iam se esconder. As coisas que acontecem hoje, elas sempre aconteceram. Nada disso é novidade. Mas hoje o bonito é feio, o feio é bonito. Quando nós decidimos como crentes que nós somos, a tomar uma postura diante da sociedade, nós somos ridicularizados. Coisas que antes eram elevadas a um grau altíssimo, como essa é uma moça de família, esse é um rapaz de família, hoje parece que não tem sentido. Hoje parece que tudo isso é zombaria e é frieza e às vezes é estupidez. Quando nós decidimos caminhar nos passos de Jesus, é como se o mundo dissesse, isso aí é coisa do passado. Mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiado do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada que a palavra de Deus não possa quebrar. Não há nada, não há nenhuma frieza, não há nenhuma cultura moderna que a palavra de Deus não possa atingir. A Bíblia ela não é obsoleta e ela nunca vai ser obsoleta, porque é uma palavra viva de um Deus vivo. É uma palavra que funcionou no coração de homens e mulheres de Deus há centenas de anos atrás. E é uma palavra que ainda funciona nos dias de hoje. No momento que nós abrimos a palavra de Deus, nós somos inundados por essa graça. Quando nós estamos naqueles momentos difíceis, quem nunca teve uma noite sem dormir e se repetiu versículos na cabeça para ver se o coração se acalma? Quem no momento de tribulação, achando que alguma coisa ia acontecer, não lembrou do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e repetiu aqueles versos, como se num passe de mágica alguma coisa ia acontecer. Mas a verdade é que acontece. Acontece porque a palavra de Deus é viva. Acontece porque não são simplesmente versos ou mantras que evocam emoções. Quando nós evocamos a palavra de Deus, nós evocamos o Espírito da palavra de Deus. E esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito que se move para trazer vocês aqui. Eu sei que muitas vezes vocês não vêm no culto simplesmente porque eu quero ouvir a palavra. Eu quero estar naquele ambiente, eu quero estar naquela unção, eu quero sentir essa liberdade que só existe na presença de Deus. E isso é o poder da palavra de Deus. Nós temos nas nossas mãos uma chave que abre todas as portas. A Bíblia fala que o que for ligado na terra seria ligado no céu. E o que fosse desligado também seria desligado no céu. Nós temos nas nossas mãos a chave para conhecer quem é Jesus. Nós vemos livros e livros e livros. Se vocês forem numa livraria, vocês podem puxar ali quantos livros querem explicar a vida de Cristo. E nós temos na palavra de Deus nas nossas mãos isso.
E esse mundo de distrações que nos cerca. Nós temos ali um Facebook que você passa horas e horas ali, se você não se der conta. E o WhatsApp, a gente às vezes pula de um para o outro, né? Acaba um e vai ver o outro. E milhares de amigos que nem sabem como você está de verdade. Eles só sabem o que você quer que eles saibam, que é o que você posta, que é o que você escreve. É um mundo cercado de gente sozinho. E a tecnologia, ela está a serviço de Deus, não me entendam mal. Tudo isso do nosso tempo moderno, isso não é obra do diabo. Mas o diabo, ele quer se apropriar das coisas que o Senhor nos dá para que nós alcancemos o mundo, para que ele distraia a própria igreja. Quantas vezes nós nos deitamos culpados? Poxa, eu passei tantas horas fazendo isso e deixei de fazer o que eu deveria. Seja um trabalho da escola, seja o que você tem que fazer na faculdade, seja uma coisa no seu emprego, seja ligar para os seus pais, que você se colocou na mente que ia ligar, seja ler a Bíblia. É uma era de culpa. É uma era onde as informações, elas acabam sufocando. E a única coisa que nós não temos tempo é para estarmos debruçados na palavra de Deus e sermos cheios dela. A palavra de Deus é aquilo que te fortalece para que você vá ao mundo. A palavra de Deus é aquilo que te motiva a ser mais do que você é. Quando nós vemos as grandes potências, esses países que nos inspiram a ser mais como país, quando nós olhamos para países que eram cheios do cristianismo, nós vemos como eles progrediram, como o Espírito Santo ele realmente motiva a pessoa a ser mais. Mais em si mesmo, porque ele me criou para ser tudo o que eu posso ser. Mas as coisas que o Senhor nos dá, elas não são um fim em si mesmas. Elas são um fim para ele, porque a Bíblia fala que para ele e por ele são todas as coisas. O Senhor nos dá de todas as coisas, nos dá saúde, nos dá conhecimento, nos dá uma família que nos suporta, nos dá uma igreja que nos fortalece. Mas isso não é simplesmente para nós mesmos. Isso é para que isso venha para nós e volte com ações de graça para ele. Quando nós cantamos aqui, nós cantamos de nos render, eu quero ser mais como o Senhor é, eu quero ser como Cristo. Isso é um mistério. Esse é o grande mistério do Evangelho. É um mistério que nós fomos salvos pela graça para sermos simplesmente iguais à pessoa mais perfeita do universo. Esse é um mistério da palavra de Deus. Jesus ele não simplesmente veio e quis se destacar como aquele que é nome sobre todo nome, mas ele falou, assim como eu sou, vocês vão ser. A missão de Cristo foi uma missão de paz. A missão de Cristo foi uma missão de boas novas. Mas uma paz que gera guerra para que haja paz. Uma paz que quebra e que molda e que nos faz ser quem ele nos planejou para ser. A Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Que dirá a nós que não somos ele. Precisamos ser aperfeiçoados para que sejamos como ele é. Uma das palavras, um dos versos da Bíblia que me encantam é que quando João ele está falando aos jovens, ele fala, filhinhos, ele começa, 1 João 2, ele fala, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que ele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor, ele nos chama para sermos mais, ele nos chama para coisas eternas, ele nos chama para coisas que permanecem. Esse desejo que o Senhor coloca nos nossos corações de ter um nome conhecido, como a menina que pensa em ser atriz e o menino que pensa em jogar bola, esse não é um desejo mundano e carnal. Esse é um desejo divino colocado no coração de cada criança. Porque o Senhor nos chamou para representar um nome. E ele escolheu vocês. E a palavra fala, não porque vocês serão fortes, não porque vocês vencerão o maligno. A palavra fala porque vocês são fortes e porque vocês já venceram o maligno. A chave, ela já está na nossa mão.
E esse anseio de ser alguém, de ter uma identidade ao seu nome, de ser conhecido na sua profissão, de ter o seu nome aparecendo nas notícias, esse anseio, ele vem do próprio Deus. Não para que a cobiça da carne exista, não para que a cobiça dos olhos existam, mas para que você saiba que você está a serviço de um nome que é acima de todo nome. Que a palavra fala que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Nós sabemos que isso é verdade, porque nós cremos nessa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao nosso coração dessa verdade. Se você está numa missão do seu país e você está representando o Brasil em algum lugar do mundo, não importa se as pessoas te olham e não julgam você ser quem você é. Você sabe a missão e você tem a carta que te comenda, dizendo, eu sou este que vim representar o país e eu estou aqui e eu tenho essa autoridade, esse poder. Mesmo se alguém quiser te barrar na imigração, você tem uma carta a apresentar e você tem uma postura de alguém que sabe o que está fazendo. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Ele espera que nós confiemos na verdade, que nós dizemos que professamos, e que nós nos revistamos dessa verdade, e nós vivamos a nossa vida com esse propósito, de representarmos a Cristo. E o que esse texto ele fala, porque aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? O texto fala, é que nos amemos uns aos outros, é que sejamos como Ele é. E Jesus, o que Ele pede de nós é isso. Ele pede que façamos a vontade do Pai. Eu sei que o Senhor, Ele chamou cada um de vocês que está aqui. Porque não existe um crente sequer que não tenha o chamado de Deus. Isso é um engano que dominou a igreja por muitos anos. Que o chamado era para aquele que quer ir para missões, como o Felipe estava falando, e nunca mais voltar. Ou o chamado é para aquele que quer assumir a vida pastoral como tudo na sua vida. E que todos os outros estão desculpados de um chamado. Não, eu não tenho um chamado. Eu estou aqui na igreja, mas eu não tenho um chamado. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você tem um chamado. Porque se um dia você ouviu a voz de Deus te chamando e te dizendo, você é o meu filho, a partir desse momento, o Senhor selou o seu chamado. Você tem um chamado importantíssimo na obra de Deus, porque se assim não fosse, você não teria ouvido a sua voz. Em João 8 fala que aqueles que ouvirem a minha voz virão até mim, e de maneira nenhuma eles serão arrancados da minha mão. Se um dia você ouviu a voz de Deus e você soube no seu coração que a partir daquele momento Jesus estaria com você, você saiba que Jesus ele tem um chamado específico para a sua vida. Talvez você não vai ser como eu e o Bruno e vai passar 9, 10 anos e a gente nem sabe quantos anos mais nós vamos estar ali na Índia. Talvez o seu chamado, ele não é esse como do pastor Felipe que está aqui como o pastor de vocês e está assumindo esse papel. Mas o seu chamado, ele é para a transformação de vidas. O Senhor te chamou para que você represente Cristo aonde você estiver. Ele te chamou e Ele te deu talentos e dons que Ele não deu para ninguém mais. Assim como as marcas dos nossos dedos são únicas, você é único na obra de Deus. E se você não desempenhar o seu papel na obra de Deus, o reino de Deus não vai avançar. Porque Ele escolheu o imperfeito para demonstrar a sua perfeição. Se Deus estivesse preocupado com o trabalho sendo feito o mais rápido possível, da forma mais eficiente, Ele teria comendado os anjos. Mas Ele escolheu cada um de nós, porque na nossa fraqueza Ele é forte. Porque onde eu não sou, o Senhor é. E porque nós precisamos um do outro, para que o reino de Deus seja espalhado por todo mundo como Ele ordenou. Nós sempre dizemos que as últimas palavras são as mais importantes de um homem, porque ele não tem mais o que temer, ele não tem ninguém mais para o julgar, e ele quer deixar um legado que vai ser repetido, como as minhas últimas palavras foram essas. E as últimas palavras de Jesus foi: ide e façam discípulos em todas as nações, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele mandou para que nós fôssemos e fizéssemos isso com o poder do Espírito Santo. Jesus não nos mandou e não nos comissionou sozinho. E nessa noite Ele quer lembrar isso a você. Que você não desperdice o chamado de Deus na sua vida.
E se você ainda não sabe como Deus ele vai te usar, não se preocupe. Não se preocupe, porque o Senhor, ele zela pela sua palavra. E a única coisa que você tem que fazer é o que você cantou aqui, é se entregar a Deus. Quando eu me lembro o dia do meu chamado, ainda era no templo antigo, como o Felipe falou, eu fui adolescente, uma turma, eu acho, depois da dele. E eu lembro aquele dia, quando o pastor Miguel estava pregando, e eu senti, assim, algo que eu não conseguia me conter. Eu falei, Senhor, é isso? O que é isso? Eu senti alguma coisa, assim, que eu não consigo nem descrever em palavras, mas era o mover de Deus no meu coração. E aquela urgência de eu sou parte dessa tarefa, e eu tenho que ir. Eu me lembro que foi cantado um hino no final, que falava sobre quando o Senhor Jesus voltar. E cantando aquele hino, eu senti como se uma faca atravessasse o meu peito. E naquele momento eu achei que, como o Felipe falou, eu ia para o campo, nunca mais ia voltar, não ia ver meu pai, não ia ver minha mãe. E assim, aquele dramático, né? Tinha 15 anos, gente. Dramática. E aí eu entendi, depois de muitos anos, que quando o chamado do Senhor ele chega, é o momento que o Senhor nos oferece a morte, para que nós possamos morrer para o que nós somos e viver para Ele. Não é uma sentença de morte, é simplesmente o caminho da vida. Porque como a Bíblia fala, se a semente não morrer, ela não produz fruto. E quando nós lemos a parábola do semeador, um professor meu na faculdade teológica, ele falou que ela não deveria ser chamada a parábola do semeador, ela deveria ser chamada a parábola do solo. Porque ali estão falando de solos diferentes. Um solo pedregoso, um cheio de espinhos, um à beira do caminho e aquele onde a semente cai. E ela não cai esperando que o solo faça alguma coisa, não. Ela cai e ela dá fruto a 30, a 60 e a 100. E esses são vocês. Vocês que estão aqui e ouviram a palavra de Deus, vocês são esse solo. E não deixem que, como o solo espinhoso, que as preocupações da vida, que os anseios, que as coisas que o mundo oferecem possam sufocar essa palavra de Deus. Mas permitam simplesmente que o Senhor regue, e o Senhor cuide, e o Senhor are, e vocês darão fruto a 30, a 60, a 90 e a 100. Amém? Ouse grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês da vida de um jovem muitos de vocês que estão aqui hoje, mas que viveu muitos anos atrás. Esse jovem era um jovem inglês de uma cidade do interior da Inglaterra. Esse jovem, ele tinha um problema de saúde muito grande, que impediu ele de fazer parte das duas melhores profissões que tinha na sua cidade, que era ou ser soldado ou ser agricultor. Então o que sobrou para ele foi ser sapateiro. E esse jovem ali no seu ofício de sapateiro foi trabalhando até que um dia a palavra do Senhor chegou para ele no coração. E ali ele entregou a sua vida ao Senhor. E ele realmente começou a sentir no seu coração um chamado muito grande de ir até as nações para falar desse amor tão grande que estava dentro do peito dele. E ele começou a estudar línguas, ele começou a ir nos portos para pegar informações sobre os países, e ele fez um globo dentro da sua sala e começou a fazer ali o seu lugar de oração para interceder para os povos. E quando ele já estava com aquela coisa no coração, ele falou, eu vou compartilhar com o meu pastor sobre esse meu chamado. E o pastor olhou para ele e disse, esqueça isso, se Deus quiser salvar os pagãos, ele vai usar, ele não vai precisar da sua ajuda. Então esqueça isso, não vai precisar da ajuda de um sapateiro. Ouse grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas do Senhor. Apesar essa foi a primeira decepção que ele teve. O pastor, que ele estava confiando, que era o líder espiritual, o desencorajou. Mas assim mesmo, ele manteve na sua chama, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para aquele propósito. Então ele foi
encontrando outras pessoas que tinham o mesmo chamado, o mesmo coração, e montaram uma sociedade de missões. E ele falou, eu vou ser o primeiro missionário da nossa sociedade. E se voluntariou a ir para a Índia. E ali ele conseguiu fazer que alguns irmãos o enviassem. Ele foi junto com o filho para pegar um navio para ir para a Índia. Quando chegou ali, o capitão do navio não quis enviá-lo. Falou, você não vai poder viajar nesse navio porque é proibido o missionário entrar na Índia. Novamente, ouse grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas do Senhor. Ele não desistiu. Ele sabia que Deus queria alguma coisa para ele. Então ele conseguiu ser enviado para a Índia junto com toda a sua família. Chegando ali na Índia, nessa viagem de navio até a Índia, ele aprendeu o idioma do povo que ele ia trabalhar, o Bengali, que é o idioma que nós falamos ali em Calcutá. Só na viagem, que na época durava 6 meses. E quando ele chegou ali no país, a primeira coisa que ele fez foi pregar o evangelho. Mas, irmãos, ele passou 7 anos naquele país pregando todos os dias e não viu uma alma se converter. E novamente, ele tinha no coração essa palavra, ouse grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas do Senhor. Resumindo, ele gastou 40 anos da vida dele ali na Índia. Ele realmente, aquele sapateiro, lá do interior da Inglaterra, no final da sua vida ali, ministerial, dentro dali da Índia, o trabalho que ele pôde ver, ele plantou 26 igrejas, fundou 126 escolas que atendiam pelo menos 10 mil alunos, traduziu as escrituras para 44 idiomas. Hoje, as Bíblias que ele traduziu atingem mais de 1/3 da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas. Ele produziu gramáticas e dicionários, fez a primeira missão médica da Índia, fundou seminários, escolas para meninas e criou a primeira imprensa dentro do país. Ele conseguiu exterminar uma lei na Índia que as viúvas eram queimadas junto com seus próprios maridos. Ouse grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas do Senhor. Aquele sapateiro daquela cidade lá do interior, o nome dele é William Carey, chamado e conhecido como o pai das missões modernas, um homem que ele sonhou coisas grandes para o Senhor. E Deus esteve com ele em toda a dificuldade que ele teve. Talvez muitos de vocês que estão aqui hoje têm sonhos para o Senhor, sonhos de realmente mudar as gerações, mudar essas gerações que nós vivemos, a geração que nós vivemos. E Deus, Ele quer usar a sua vida, que quer usar grandes coisas para Ele. E com certeza, se você está usando coisas grandes para o Senhor, Ele fará grandes coisas através das suas vidas. Vocês podem crer. William Carey não tinha nada de diferente de cada um de vocês que estão aqui. Nada diferente de mim, nada diferente de cada um de vocês. Mas ele tinha um desejo de fazer o Senhor conhecido em todas as nações. E eu tenho certeza que você tem esse desejo. E com certeza muitas dificuldades vão surgir, são os sonhos nossos materiais, às vezes as nossas famílias, às vezes próprios irmãos, às vezes as dificuldades do dia a dia. Mas eu encorajo você hoje, ouse grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas dele, porque Ele fará isso através da sua vida. Eu queria, você que está aí sentado, que você que tem um chamado, você que tem um sonho do Senhor para realizar, mas que às vezes tem medo, ou às vezes se acha tão pequeno para conseguir isso. Eu queria chamar você para chegar aqui, vir à frente, e eu queria orar por você. Queria apresentar a sua vida a Deus, para que você possa fazer essas coisas grandes na nossa geração, e Deus fará com certeza através da sua vida. Eu vou chamar o pastor Felipe para estar orando e ministrando sobre as suas vidas. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, como a Ana disse, cada um de vocês tem uma missão.
Deus fará grandes coisas através da vida de vocês. Como um dia fez na minha vida, como um dia fez na vida da Ana, como um dia fez na vida de William Carey. Não é uma sentença de morte, mas uma morte para nós mesmos, uma morte para produzir vida. Convidar a equipe de adoração, os intercessores, para orarem individualmente por esses jovens que estão aqui. Senhor, veja esses jovens que estão de pé aqui, não diante de nós, mas diante do Senhor. Eles não estão colocando seus corações e suas vidas diante deste altar, mas estão colocando seus corações e suas vidas diante do Deus que hoje os chama, que hoje os separa. O Senhor sabe, Deus, eu tenho orado, pedindo ao Senhor celeiro neste lugar, Deus. Lugar onde nasçam vocacionados, jovens que amem o Teu reino ao ponto de entregarem seus sonhos, seus planos, em favor de cumprirem um chamado, seja aqui, seja até os confins da terra, não importa, mas um chamado que o Senhor deu a eles. Jovens dispostos a sacrificarem seu conforto, jovens dispostos a saírem desse ciclo vicioso que nós entramos de concurso público, de carreira, e aceitarem o desafio de viverem pela fé. E a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Um homem que leu isso lá no livro de Romanos, chamado Martinho Lutero, ele sentiu o Teu chamado um dia e foi contra todo o sistema, todo o pensamento do seu tempo, com um desejo: tornar Jesus e Sua palavra conhecido a qualquer pessoa. E hoje nós estamos aqui porque um dia um homem leu um versículo que dizia: o justo viverá pela fé, e ele decidiu viver pela fé. Deus, se jovens que estão aqui hoje decidirem a mesma coisa que Lutero decidiu naquele dia: eu quero viver pela fé, o que nós podemos fazer pelo mundo, Deus? Veja quantos jovens estão aqui, veja quantos homens e mulheres estão aqui. Deus, o que nós podemos fazer em Teu nome, se decidirmos viver pela fé, se decidirmos abrir mão do que for preciso para fazer o Teu reino se instalar onde nós estivermos, como instrumentos da Tua graça, do Teu poder, Deus. Não há limites para o que o Senhor pode fazer e quer fazer. E hoje, Deus, corações estão diante da Tua presença, dizendo: nós desejamos, nós queremos ousar dar ao Senhor nossas vidas, para então desfrutar de uma vida ainda muito mais sublime, muito mais cheia de sentido e propósito, a partir do momento em que o Senhor, colocando Sua mão, dará esta vida a cada um de nós. Então recebe, Pai, recebe esses votos, recebe essas consagrações, essas dedicações a Ti, Deus. Eles estão dizendo ao Senhor: nós queremos, nós nos entregamos, nós abrimos mão e vamos para onde o Senhor nos enviar, e seremos quem o Senhor desejar, e faremos o que o Senhor mandar. Leva, Deus, jovens aqui, leva jovens para a Europa, leva jovens para a África, leva jovens para a Ásia, leva jovens, Senhor Deus, para a América Central, leva jovens, Deus, até os confins da terra, leva jovens nesta noite, leva corações a sonharem, Deus, com campos, sonharem com vidas sendo transformadas, com terrenos que hoje são tomados por morte, por opressão, e eles sonhando, Deus, com lugares e campos que serão tomados pela Tua glória, que serão invadidos pelo Teu reino, onde eles forem, Senhor. Seja aqui do lado, na cidade próxima, ou seja lá em outro continente, do outro lado do mundo, Senhor. Mas leva corações hoje
Quando eu tive meu chamado com 15 anos, Senhor, eu entendi que o Senhor tinha me separado, mas eu não entendi que naquele dia o meu chamado começava. E hoje eu peço que o Teu Espírito faça esses corações aqui, Deus, entenderem que hoje começa. Não começa daqui a 5 anos, não começa daqui a 10 anos, mas começa hoje. Se eles estão sonhando com a Índia, então faz hoje o trabalho na Índia, através da vida deles começar. Se eles estão sonhando com a África, leva-os hoje para a África. Leva seus corações para a África, leva suas orações para a África, leva seus pensamentos, Senhor, para a África. Se o Senhor está levando para a Europa, então leva corações hoje para a Europa, Senhor, leva pensamentos para a Europa. Se o Senhor está levando para qualquer parte do mundo, é hoje o dia em que o Senhor vai levar corações, pensamentos, intenções e orações ao lugar que o Senhor quer realizar a Tua obra através desses jovens. Nós queremos espalhar o Teu nome, Deus. Nós queremos conhecer o Teu nome e tornar o Teu nome conhecido. Onde formos, onde estivermos. Recebe essas vidas, Deus, nas Tuas mãos e prepara o caminho para que eles sejam anunciadores, proclamadores da Tua salvação, onde quer que forem. Em nome de Jesus. Amém.